Área do dia 2 de agosto de 2023, estamos iniciando, temos expediente sobre a mesa, e solicito o deputado Adilto Afonso. Não, eu mesmo irei fazer a leitura do expediente do dia. Eu faço, deputado, sem problema. Expediente do dia 2 de agosto de 2023. 1. Ofícios número 1771, 1731, 1781, 1779, 1780, 1810, 1784, 1809, 1733 e 1718 de 2023, do senhor Flávio Cordeiro Antoni Filho, secretário de Estado, chefe da Casa Civil, respondendo aos requerimentos 2.539, 2.991, 3.050, 2.966 e 2.897 de 2023, de autoria do deputado João Luiz, indicando ao governo o anteprojeto de lei que dispõe sobre as medidas de apoio e incentivo aos pequenos agricultores e produtores rurais do Amazonas, inclusão imediata do ramal da Fé, que possui no quilômetro 4, que possui 4 quilômetros de extensão, localizado no ramal da Paz, no quilômetro 158 da rodovia AM010 do município de Itacoatiara, no programa Luz para Todos, e das comunidades da Nossa Senhora de Nazaré, localizada no bairro Portelinha, Vila de Lindóia, município de Itacoatiara. Efetivação da Lei número 5.769, de 7 de janeiro de 2023, que institui o Dia Estadual de Combate à Violência Sexual contra crianças e adolescentes, e sugerindo o anteprojeto de lei que indica a inclusão imediata do Lago Grande do Alto, Rio Urubu, Vila de Lindóia, município de Itacoatiara, Amazonas, no Luz para Todos. 2. Requerimento de número 2.844 de 2023, de autoria do deputado Alcimar Maciel, solicitando o envio de uma equipe técnica para efetuar serviço de pavimentação asfáltica na comunidade São José, localizada no quilômetro 21 da M010. Documento de número 2064 de 23, de autoria do deputado Débora Menezes, solicitando serviços de recapeamento asfáltico no ramal do Massarico, no quilômetro 17 da rodovia AM-245, ofício 4 de número 2.961 e 2.171 de 2023, de autoria do deputado Mário César Filho, solicitando a possibilidade do retorno da pavimentação asfáltica da estrada que intermedia o município de Manacapuru à cidade de Novo Airão, a M352, e efetivação do convênio com a Prefeitura de Iranduba para levar a iluminação pública para o ramal do Lago do Santo Antônio. 5º, número 3.268 de 2023, de autoria do deputado Joana Dark, solicitando a realização do programa de Peixe no Prato Solidário para atender as famílias residentes no Conjunto Cidadão 9. Esse é o expediente de hoje, senhores deputados. Estamos iniciando o pequeno expediente. Até o momento temos 3 oradores inscritos. O primeiro orador inscrito que se encontra no plenário, o deputado Adilto Afonso, nosso decano. TV Assembleia, canal 6.2, 6 a cabo pela Claro, uma emissora do Poder Legislativo Estadual. Rádio Aliança Senado, FM 106,9 MHz. Música e informação. 10h22. Ocupando a tribuna, grande liderança do PURUS, deputado Adjunto Afonso. Bom dia a todos e a todas. Senhor presidente, deputado Roberto Cidade, senhores deputados, senhoras deputadas, ouvintes da Rádio Assembleia, telespectadores também da TV Assembleia. Senhor presidente, eu vou usar o pequeno expediente para falar de 2 assuntos importantes para o nosso estado e para a nossa cidade, que é Manaus. Primeiro, eu quero falar do projeto da Anatel, que começa a instalar fibra ótica, começou ontem no Rio da Amazônia. Isso é muito importante
para todos nós, deputado Rosénia, porque nós sabemos o quanto nós temos um sistema precário de internet no interior do Estado. Na hora que a Anatel começa essa instalação nos nossos rios, eu não tenho dúvida do quanto isso vai melhorar o nosso interior do Estado e principalmente para a navegação. Eu vejo, e quem trabalha no ramo de navegação como eu, sabe da dificuldade de você ter acesso via internet só quando passa na sede do município e de forma precária. Hoje está sendo instalado nessas empresas de navegação sistema de câmera, sistema de monitoramento, e que se não tiver, deputado Roberto Cidade, uma internet boa funcionando, de nada vai adiantar esse tipo de mecanismo que a gente está sendo colocado hoje. Então, eu acho que é importante isso aí. Eu quero aqui cumprimentar a Anatel, o corpo de funcionários da Anatel, que faz hoje esse serviço importante em quase todos os nossos rios, que, como nós sabemos, aqui nossas estradas são em rios e precisamos ter um serviço eficiente de internet. O outro assunto que eu quero falar, senhor, é com relação ao complexo viário Anel Leste. Eu acho que nós temos aí umas imagens. Esse início de semana, logo na segunda-feira, eu acompanhei o governador Wilson Lima, que foi fazer uma inspeção no complexo viário Anel Leste. É uma obra estruturante, sem dúvida nenhuma, que vai facilitar e muito o trânsito na cidade de Manaus. Esse anel viário leste, ele sai lá passa ali no ramal do Mauazinho, vai se encontrar aqui com o anel sul. Quem conheceu ali o Café da Joelza vai ser naquele entroncamento ali naquele ali, já ligando com o Anel Sul, que já está quase pronto. Eu fiquei impressionado com a obra, estive com o governador, com o Carlos Henrique da CEINFRA, e ali nós constatamos a importância desta obra estruturante para Manaus. Os caminhões que certamente hoje trafegam saindo do distrito pelo centro da cidade vão poder trafegar direto e lá alcançando o Anel Sul, indo para o aeroporto. Temos aí também, hoje, a M070 está sendo duplicada pelo governo do Estado, que também terá acesso via Itacoatiara a outros municípios, via esse anel leste, que vai fazer parte também, que vai ter no entroncamento da M010, que está sendo duplicada, como eu disse. E aí nós temos hoje o gás lá de Silves, que está vindo pela a M010, que mais adiante vai para 174. Então, isso é o progresso que está chegando nesta região, e o governador Wilson Lima tem esse compromisso, tem essa visão de que é preciso fazer essas obras estruturantes, e eu quero já parabenizá-lo por essas grandes obras que vão facilitar e muito o nosso trânsito aqui na cidade de Manaus. Sem levar em conta que nós sabemos também que a Prefeitura e com o governo do Estado estão transferindo a rodoviária daqui, deputado Abdala, para uma área que vai facilitar também a rodoviária lá via esses anéis leste e anel sul, e que quem vai para Itacoatiara, quem vai para Silves, para Itapiranga, então vai usar esse escoamento vai fazer esse escoamento via essas obras, tanto do Anel Leste como do Anel Sul. Portanto, eu quero aqui, nesse pequeno expediente, dizer da minha alegria em ter ido junto com o governador, participar, fiscalizar essa obra, que então, boa hora, essa obra é colocada. Senhor presidente, só mais um minutinho, se for possível, senhor presidente. Só mais um minuto, se for possível. Peço que acrescente mais um minuto para o deputado. Então, nós estamos falando aqui então dessa obra, e eu quero dizer que eu fiquei entusiasmado
com a obra que está sendo feita, o Anel Leste, e que, segundo conversamos lá, até 2025, essa obra estará à disposição da população de Manaus, da população daquela região, lá, ramal do Brasileirinho, e hoje temos para ir para aquela região vários estaleiros que prestam serviço aqui à nossa cidade. E o Anel Sul, que, segundo tivemos informação, será entregue ainda em breve, setembro, outubro. O Anel Sul já vai ser colocado à disposição das pessoas de Manaus, dos moradores de Manaus e também dos municípios da região metropolitana, como Manacapuru, como Iranduba e tantos outros que fazem parte da região metropolitana de Manaus. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Próximo orador inscrito, o deputado Abdala Frache. Rádio Alian FM 106,9 MHz, em cadeia com a sua TV Assembleia. Canal 6.2, 6 a cabo pela Claro. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, legislativo, amigo da imprensa, funcionários da casa. Deputado Roberto, o nosso pronunciamento no dia de hoje é para que a gente possa fazer um balanço dos festivais folclóricos do nosso estado, tanto da nossa capital como do estado como um todo. A Comissão de Cultura desta casa, contando com todo o seu apoio, conseguiu acompanhar e ajudar a colaborar dentro das nossas possibilidades com todos esses festivais, mas o Festival Folclórico da cidade de Manaus, que ocorreu na Bola das Framas, com mais de 80 grupos folclóricos se apresentando e que levou mais de 80 mil pessoas naquelas 2 semanas de apresentação, foi um verdadeiro sucesso. As danças tiveram uma performance espetacular, o grupo Prata e Bronze, evidenciando uma disputa muito grande entre eles. E depois, nas 2 semanas finais de julho, nós tivemos a categoria Ouro, onde mais 70 grupos folclóricos também se apresentaram, com o mesmo equivalente de pessoas na Bola das Framas, mais 80 mil pessoas, e no final de semana próximo passado, tivemos a apresentação dos Bois Bumbais de Manaus. Os 2 grupos também, né? O boi que conseguiu acesso foi o boi... aliás, quem ganhou o festival foi o Corre Campo, o hexacampeonato, e o boi Brilhante conseguiu o acesso para essa categoria do ano passado, no ano que vem. E é preciso que a gente ressalte aqui o empenho grandioso, tanto da Manaus Cult como da Secretaria de Cultura do nosso estado, através dos seus coordenadores, dos seus superintendentes lá, tanto o Apolo na Secretaria de Cultura como o Oswaldo na Manaus Cult, fizeram com que esses eventos acontecessem da melhor maneira possível. As 3 associações folclóricas, a Liquajuan, a Liga Independente e a Associação Folclórica Corre Campo, que agregam todos os grupos folclóricos da nossa cidade, da nossa capital, também tiveram um desempenho muito grande neste evento, mas principalmente quero agradecer aqui ao governador Wilson Lima e ao prefeito Davi Almeida, que não economizaram esforços no sentido de ajudar, colaborar, para que a cultura do nosso estado, a cultura da nossa cidade, pudesse florescer e acontecer da melhor maneira possível. Foi um festival... Eu diria que foi o festival do resgate, depois dessa era de pandemia, um festival que todos aplaudiram de pé a capacidade, a competência dos grupos folclóricos que lá se apresentaram, e eu tenho certeza absoluta que foram lançadas as bases para que os próximos festivais possam ser ainda melhores. E nós aqui na Comissão de Cultura estaremos sempre juntos, tentando ajudar, tentando colaborar, para que esse setor que movimenta tanta gente, tantos corações e tantas mentes no nosso estado, possa ter sempre um apoio
necessário para que essas festas, esses festivais aconteçam da melhor maneira possível. É muita gente envolvida, é muita gente trabalhando, é muita gente torcendo, mas, principalmente, existe uma grande geração de emprego e renda, não só para quem participa do festival, mas também quem faz aquilo que a gente não vê, que é o pessoal dos bastidores, o pessoal que trabalha por trás das câmeras, por trás dos vídeos, e isso a gente tem que incentivar cada vez mais para que esses festivais possam crescer e aparecer dentro do nosso Estado. Muito obrigado, presidente. Próximo orador inscrito, o deputado Wilker Barreto, pelo tempo de 5 minutos. Senhor presidente, deputado Roberto Cidade, senhoras e senhores deputados, deputadas, assessores, imprensa, povo do Amazonas que me acompanha pelas redes de comunicação da Assembleia. Peço que a técnica coloque o primeiro slide, por favor. Porque, presidente, deputado George, isso me incomoda. E eu acho que deveria incomodar a Assembleia também. Isso são dados do Anuário de Segurança Pública, publicados agora, há pouco tempo. E eu não tenho, deputado, eu acredito também que Vossa Excelência, ninguém aqui tem nenhum planejamento do governo. Eu quero que o secretário de Segurança Pública tenha, deputado George, a oportunidade de vir a esta casa. Da mesma forma que essa casa corretamente chamou o DENIT. O secretário de Segurança Pública precisa vir à Assembleia dizer que pelo menos tem um planejamento. Errar, pode ser que erre, mas você erra enxergando um horizonte de planejamento. A pergunta que eu faço, presidente Roberto Cidade, senhores deputados e deputadas, existe planejamento para a segurança pública? Porque se existir, deputado George, eu não conheço, porque não tenho acesso, nem Vossa Excelência. Ninguém aqui nessa casa tem acesso. Vai passando, técnica, por favor. O Amazonas lidera. Olha a triste realidade, deputado George. Nós somos líder nacional em estupro de vulneráveis. E aí, em abril deste ano, cobrei desta casa, desta tribuna, já virou o segundo semestre e a lei federal que obriga as delegacias da mulher estarem 24 horas abertas até hoje não foi cumprida. Detalhe, deputado e deputadas, já tem mais de 600 policiais já com curso de formação da Polícia Civil aptos. Se o governo quisesse, amanhã, chama os concursados da Polícia Civil, chama delegado, chama investigador, chama escrivão e abre, deputado presidente, as delegacias das mulheres. Fechadas, deputado Jorge. Mulher violentada, machucada, muitas das vezes não tem o dinheiro do Uber para ir no Parque 10 fazer um BO de noite. Quais são as ações que estão sendo colocadas? Por favor, técnica, vai passando. Olha aí, ó. E aí, deputados e deputadas, eu estou apresentando no seio da comissão, e eu quero que a Secretaria de Comunicação do governo, e principalmente do secretário, atenda o pedido deste deputado, porque olha aí, ó. Olha o que disse o deputado presidente, o deputado George, secretário de rebate ministro e nega a crise de segurança pública. Isso é um brincante. É uma falta de respeito para com o povo do Amazonas, da capital e principalmente, deputado Jorge, do interior. Entregue a própria sorte. Quando um secretário dá um posicionamento desta magnitude, esta casa não pode se calar. Então, para não ser injusto, se é que posso colocar desta forma, o secretário tem que vir a esta casa ainda no mês de agosto. Precisa responder à Assembleia Legislativa
e principalmente ao povo do Amazonas, quais são as medidas para enfrentar esses números. E aí, deputado Jorge, ele fala o seguinte, olha, os números da violência caiu. Não é que caiu, é que aqui é estratosférico. Aqui está morrendo mais de 2, 3 pessoas por dia. Qualquer diminuição realmente caiu. Mas aqui está absurdamente estratosférico os números. Eu não posso dizer que isso é uma redução. Por favor, técnica, tem mais um slide, por favor. E aí, eu quero saber, olha o ranking de violência. Manaus, 20ª. Presidente, me conceda 2 minutos, eu sou o último orador do pequeno. Já um minuto, deputado. Vamos passar para o grande, presidente. 1 minuto. Logo após darei mais 1 minuto, se você... Secretário, tem o finalzinho aí que tem a questão, tem mais 1 minuto, técnica. Essa parte final aí, que é o dos... Olha aí. Agora, aí vem a pergunta, senhoras e senhores deputados, que eu sei que é o assunto que não está muito prendendo a atenção de vocês, mas é o assunto que está preocupando hoje a dona Maria e o seu Raimundo lá na periferia, que não pode mais ficar na porta da sua casa, que tem medo de atender o telefone na rua, que tem medo de pegar o coletivo. E eu pergunto, eu não estou vendo 280 milhões de reais investidos na segurança pública. Se essa casa não tem curiosidade de se perguntar para onde está indo o dinheiro do povo, qual é o propósito da Assembleia? Eu aprendi que é fiscalizar e legislar. Então, o secretário de Segurança Pública precisa, urgentemente, vir a esta casa, e eu não vou dar para ele 15 dias, porque se ele precisar de 15 dias, deputado Jorge, é porque ele não tem planejamento. Se ele precisar de 1 mês para vir aqui, é porque não existe planejamento. Ele precisa vir aqui amanhã. Amanhã. Porque se ele vier aqui amanhã, eu sei que tem algum planejamento. Se ele não vier aqui, não tem planejamento e o... Mais 1 minuto. Se ele não vier nesta casa, senhor presidente, responder para a sociedade amazonense o que o governo fará para diminuir de fato a violência no Amazonas, números vergonhosos de campeão brasileiro de estupros, mortes diárias. Se ele não vier aqui, deputado Daniel, não tem planejamento. E se não tem planejamento, o povo do Amazonas está entregue à própria sorte. Nós não podemos achar que um anuário, colocando o Amazonas o 3º estado mais violento do país, é coisa natural. Não é. É absurdo, é afrontoso. Nós estamos falando de um estado de 30 bilhões de reais. A saúde está em colapso. A segurança pública em colapso. E qual é o papel da Assembleia se não fiscalizar? Existe um limite para ser base. Existe um limite moral para ser base. Nós temos que ter o compromisso com o povo. Então eu acho, senhor presidente, que o secretário tem todo o direito de vir a esta casa se posicionar. Se ele não vier a esta casa, não é uma falta de respeito para com esse deputado. É uma falta de respeito para com o povo do Amazonas. Obrigado, senhor presidente. Senhores deputados, estamos encerrando o pequeno expediente, iniciando o grande expediente. Pergunto se os deputados gostam de escrever. Primeiro bloco, Avante. Segundo bloco, PL Republicanos. Terceiro bloco, PSC Patriotas PMB. Quarto bloco, União Brasil. Quinto bloco, Cidadania. Sexto bloco, PT, PV, MDB. Pergunto, senhores deputados, alguém que gostaria de escrever no grande expediente. Até o momento só temos um orador inscrito, o deputado Wilker Barreto. Primeiro bloco, Avante. Não temos nenhum orador inscrito, o bloco está extinto. Segundo bloco, PL Republicanos. Não temos nenhum orador inscrito, o bloco está extinto. Terceiro bloco, PSC Patriotas, PMB, não temos nenhum orador inscrito, está extinto. Quarto bloco, União Brasil. Não temos nenhum orador inscrito, o bloco está extinto. Quinto bloco, Cidadania. Com a palavra o deputado Wilker Barreto, pelo tempo de 5 minutos.
TV Assembleia, uma Senhor presidente, emissora do hoje Poder Legislativo tirei o dia Estadual. para falar de segurança pública, porque realmente me incomoda, deputado Daniel. A situação, talvez aqui muitos não sintam, mas a periferia está sentindo na pele. A classe média está sentindo na pele. Entrar na sua casa e sair da sua casa hoje é motivo de perigo. O trabalhador hoje já não tem mais a segurança, principalmente daqueles que moram em residência, presidente, no desembarque e no embarque, na saída e na entrada da sua residência. O meliante está na porta, esperando render sua família. E a segurança pública hoje do Estado do Amazonas me preocupa com um vídeo que eu vou passar agora, deputado Rosenha, do secretário de Segurança Pública falar que crise na segurança, presidente, é quando tem depredação de patrimônio e vandalismo em ônibus. Aí é o sinal da crise da segurança pública. Será que o secretário de Segurança Pública não percebeu que a violência do Amazonas está fora de controle? Será que os números que hoje a sociedade tem conhecimento não demonstra uma falência do sistema de segurança pública? Se a técnica puder colocar o vídeo, é 3 minutinhos. Isso aqui me assombra. Presidente, isso aí foi após aquela questão do ministro Flávio Dino. Olha o que falou o secretário de Segurança Pública. Por favor, técnica. Essa semana, o ministro da Justiça falou de uma crise na segurança pública aqui do Estado. Inclusive, anunciou a transferência de presos aqui de unidades prisionais do Estado para presídios federais. A pergunta é, há uma crise realmente na segurança pública do Amazonas? Para falar em crise, nós temos que ter indicadores. E hoje aqui no Estado, e quais são esses indicadores? Primeiro, a redução, aumento daqueles indicadores criminais. Principalmente indicadores ligados a mortes violentas intencionais, a crimes praticados contra o patrimônio. Então, aumento desses indicadores. Também, crise na segurança quando você vê depredação ou de prédios públicos, né? De coletivos, transporte urbano, enfim. Isso nós estamos vendo, tá? E muito pelo contrário. Se os senhores, né, se as pessoas observarem o lançamento que foi agora, essa semana passada, né, do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 2023, nós vamos ver que a maioria dos indicadores criminais tiveram redução no estado do Amazonas. Nós fomos o 4º estado que mais reduziu os homicídios em todos os estados da federação. Por favor, técnica, segura aí, por favor, para mim. Enquanto a nossa redução... Senhor presidente, ela foi técnica, por favor. Eu gosto de trabalhar com os números, deputado Daniel. Se nós fomos o 4º que caiu com os indicadores, então a gente era o primeiro, porque a gente é o 3º nacional. O secretário não sabe o que fala. Porque, presidente, se ele fala que o Amazonas reduziu os seus indicadores de criminalidade, eu quero falar para o secretário que ele é o 3º mais violento do país, deputado Rosenha. Então a gente era o primeiro. Só que nós somos o 3º, a 21ª cidade mais violenta do mundo. E aí eu tenho que escutar um secretário de saúde falar que crise na segurança pública é quando começa a tocar fogo em ônibus, depredar patrimônio público. Eu pergunto para Vossas Excelências, pergunto para o povo do Amazonas, os números alarmantes da segurança pública não demonstram que o Amazonas está em crise, deputado Rosenha? E o secretário de Segurança Pública, eu passei 4 anos aqui do primeiro mandato, nunca vi um secretário aqui, salvo, eu só vejo o secretário de Estado na Assembleia Legislativa em dia de homenagem. Mas eu não vejo o secretário de Estado de pastas como saúde, de pastas como educação, de pastas como segurança pública, vindo ao Parlamento Estadual, falando para a Assembleia. Senhor presidente, me conceda 2 minutinhos, concluo minha fala, senhor presidente. Deputado, eu... Tem algum tempo que possa ser cedido? Eu acrescento mais 2 minutos. Agradeço, presidente. Eu estou finalizando, senhor presidente,
coloquei, já peço para a minha técnica, para a minha assessoria colocar ontem o ofício no seio da Comissão de Segurança Pública, ao mesmo tempo que vou pedir a apreciação deste plenário, para convidarmos, no primeiro momento, o secretário de Segurança Pública para vir a esta casa explicar a estratégia do governo para diminuir esses números alarmantes. Só que eu quero falar para Vossas Excelências que quando eu estou mostrando aqui números, por trás desses números são vidas. E são aquelas vidas mais humildes que nós assumimos o compromisso de defender aqui. Essas famílias mais humildes é que aparecem nesses indicadores, não são as nossas, não. E esta casa assumiu que defenderia eles. Então, o primeiro passo, senhor presidente, para demonstrarmos que esta casa tem um compromisso para com o povo, é darmos a oportunidade para o secretário de Segurança Pública vir a esta casa, deputado Rosenha, mostrar o planejamento, errando ou acertando, mas só se erra ou se acerta quando se enxerga um planejamento. E eu não estou vendo esse planejamento, senhor presidente. E isso não é um assunto banal. Famílias estão sendo agredidas, mortas nos rios do Amazonas. A periferia hoje já não pertence mais ao cidadão de bem. O Estado hoje é menor. O Estado hoje não oferece uma segurança pública mínima para o cidadão. Por isso que fica aqui o meu convite, no primeiro momento, ao secretário de Segurança Pública para que venha a esta casa explicar a estratégia da segurança. Obrigado, senhor presidente. Estamos encerrando o bloco Cidadania. Sexto e último bloco, PT, PV, MDB. Não temos nenhum orador inscrito. Bloco. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência para que eu pudesse falar, utilizando-me do tempo do União Brasil. É possível voltar o tempo atrás? Do União Brasil já estava extinto? Perfeitamente, mas você presidente. também poderia pedir o comunicado de liderança, Vossa Excelência. Perfeito. Mas vamos retornar ao tempo do União Brasil, caso tenha debate. Lhe agradeço, presidente. Estamos retornando ao tempo do União Brasil, pelo tempo de 30 minutos. Temos o orador inscrito, deputado Jorge Lins. Terças, quartas e quintas, sessões plenárias abertas ao público. Compareça e fiscalize de perto a atuação de seu deputado. A Assembleia Legislativa do Estado é sua verdadeira ressonância popular, cuidando da nossa Senhor gente. presidente, deputado Roberto Cidade, senhores deputados, senhoras deputadas, servidores da casa, amigos da imprensa que nos acompanham também. Aí nós temos os telespectadores da TV Leão, os ouvintes da Rádio Leão. Meu cordial bom dia a todos. E o assunto que trago a este grande expediente é de um assunto importante que atende a uma demanda antiga do Estado do Amazonas, que é a questão do aumento do número de deputados federais, ou seja, o aumento da nossa bancada federal na Câmara dos Deputados. E está em tramitação no Congresso Nacional um projeto de lei complementar número 148/2023, de autoria do deputado Rafael Pezente, MDB de Santa Catarina, que propõe a alteração das bancadas dos estados brasileiros conforme o censo do IBGE, agora o censo de 2022. A gente sabe que esses números, os números do censo de 2022, eles não só influenciam na questão dos repasses da União para os estados e municípios, através do FPE e do FPM, mas também interfere nessa questão do aumento do número de cadeiras na Câmara dos Deputados e, consequentemente, a Assembleia aumentaria também o número de cadeiras. E isso é uma demanda antiga, uma vez que em 2013, na época, o ex-deputado Belarmino Lins encampou essa luta, houve uma tratativa a nível de Brasília para que isso pudesse ser uma realidade, porém o Congresso derrubou e a gente naturalmente não conseguiu prosperar nessa questão.
Hoje que nós temos 8 deputados federais, passariam, de acordo com o censo de 2022, nós passaríamos a ter 10 deputados federais e aqui no Amazonas passaríamos a ter 30 deputados estaduais. E isso, naturalmente, aumenta a representatividade, aumenta a força do Estado do Amazonas, principalmente a nível de Congresso Nacional, para que a gente consiga trazer avanços e desenvolvimento para a nossa região. E daí, em 2013, nós tivemos esse insucesso na empreitada, mas agora esse deputado catarinense, deputado federal, retorna, o Rafael Pezente, do MDB de Santa Catarina, retorna com este projeto que está em tramitação no Congresso Nacional e, com certeza, a gente conseguindo avançar nessa questão, nós teremos uma representatividade do Estado do Amazonas maior no Congresso Nacional, a nível de Câmara dos Deputados, e aqui na Assembleia também nós conseguiríamos ter uma representatividade maior, uma vez que o Estado do Amazonas é um Estado complexo, um Estado de dimensões continentais, onde existem muitos problemas, principalmente no interior do Estado, e a partir do momento que nós temos o maior número de deputados, a gente consegue atender as necessidades desse povo sofrido do nosso interior do Amazonas. Com a parte de Vossa Excelência, deputado Rosenha. Deputado, o tema é muito pertinente e eu fico esperançoso, mesmo entendendo que para o Amazonas ganhar 2 deputados federais, é bom que se diga que alguém tem que perder. E essas bancadas, sobretudo as bancadas do Nordeste, que são as bancadas que iriam ceder essas vagas, jamais vão votar para que isso acontecesse. Então, é um sonho antigo, esse aumento da bancada do Amazonas, que precisa de maior representatividade, sobretudo quando a gente precisa de uma infantaria para defender os interesses da excepcionalidade do nosso modelo econômico, que é a Zona Franca. Contudo, a gente esbarra quem é que quer abrir espaço para o Amazonas, né? Então, é uma luta que, no voto, é muito difícil a gente conquistar. O aumento das cadeiras aqui na Assembleia, com toda certeza, contribuiria muito mais para a representatividade de um Estado tão geograficamente grande como o Amazonas. O Amazonas é um continente, o Amazonas é praticamente um país com dificuldades logísticas impensáveis. A gente sabe, sobretudo os deputados que têm muita base no interior, sabe que precisa, sim, nós precisamos muito mais de representantes que realmente conheçam o interior do Estado. Vamos torcer, vamos apoiar, mas sem deixar de explicar para a população que depende de voto. Alguém tem que abrir espaço para a gente subir a bancada. E o duro vai ser encontrar um Estado, uma bancada que reconheça que precisa perder para o Amazonas ganhar. Mas o tema é muito pertinente, eu quero parabenizá-lo por trazer essa manhã. Eu agradeço e acolho a parte de Vossa Excelência, lembrando que lá em 2011, 2013, o Estado do Amazonas encampou essa luta. Nós tivemos lá a petição número 95.457, que defendia o aumento dessa bancada, e curiosamente nós temos agora um deputado catarinense que com certeza deve estar sentindo a necessidade, provavelmente no seu estado, no estado de Santa Catarina. Possivelmente eles devem estar buscando esse reequilíbrio das bancadas, para que a representatividade do Estado aumente. Com a parte, excelentíssimo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Roberto Cidade. Obrigado pela parte, deputado George Lins. Esse tema que Vossa Excelência traz a essa casa é extremamente importante e já foi debatido por diversas vezes, né? É um tema que é nacionalmente, e a gente sabe que o deputado de Santa Catarina deu entrada. Santa Catarina seria agraciada com 4 cadeiras no Congresso Nacional, e o Amazonas teria a honra de ter mais 2 cadeiras. Como muito bem disse o deputado Rosenha, o estado do Amazonas é o maior estado da federação. Só o município de Maués é maior do que a Bélgica. Então, nós precisamos ter mais representantes lá, nós sabemos da dificuldade. Uma cadeira de um deputado federal acrescentaria mais 3 vagas aqui na Assembleia, se caso nós tivéssemos mais 2, e aumentar mais 6 deputados aqui na Assembleia. Mas a gente tem que ser otimista, mas também a gente tem que ser coerente. A gente sabe da dificuldade. O estado do Rio de Janeiro jamais vai querer perder vagas, que é um estado grande, né? O estado de São Paulo não perde nenhuma, né? Mas, por exemplo, o estado da Bahia, né, irá perder. Então, tem bancadas que tem um número maior do que o estado do Amazonas e do que os estados que serão
beneficiados. Então, eu acho muito difícil que os deputados federais aprovem isso lá. É um projeto projeto legislativo, né, foi decidido no Supremo, que tem que ser decidido pelo Congresso, mas se a gente olhar pela justiça, pela coerência, se eles verem que o correto é os estados que têm o maior número de eleitores, né, terem o maior número de cadeiras lá no Congresso Nacional, então o Amazonas merece ter suas 2 cadeiras e nós não podemos abrir mão de encampar esse projeto. É isso que eu quero concluir com o seu pronunciamento, deputado. Obrigado, senhor presidente, obrigado e acolho a parte de Vossa Excelência. Com certeza é uma questão de justiça ao Estado do Amazonas, uma luta antiga, a gente ter esse aumento da nossa representatividade na Câmara dos Deputados e, consequentemente, a gente vai conseguir aumentar o nosso poder, a nossa força, para que a gente possa reivindicar avanços para o nosso Estado, para a nossa região. E, se Deus quiser, a gente sabe que não será uma luta fácil, né, uma vez que, como o deputado Rosinha bem comentou, isso implicaria em perdas para alguns dos estados da federação. Particularmente, como bem o deputado Rosinha comentou, acredito que, na época, em 2011 e 2013, seriam, de fato, estados do Nordeste. Se eu não me engano, Piauí e Maranhão seriam os 2 estados que iriam perder cadeiras no Congresso Federal. Uma parte a Vossa Excelência, deputado Rosinha. Peço desculpas por, mais uma vez, lhe apartear. Deveria ter falado tudo na primeira parte. Na verdade, vamos ser sinceros, não tenho nada contra o estado do Acre, nada contra Roraima, são estados importantes da federação, nada contra o meu queridíssimo estado do Amapá, mas não dá para o Amazonas, com 2.100.000 eleitores, ter a mesma quantidade de deputados federais e estaduais que esses estados. Na verdade, a grande falha nesse equilíbrio não está no Rio, não está em São Paulo, não está está nos estados que estão nos estados com a densidade eleitoral muito baixa, que tem a mesma quantidade de parlamentares que o Amazonas tem. Roraima, um estado maravilhoso, tem 24 deputados estaduais e 8 deputados federais e não tem 400.000 eleitores. Então, eu acho que a incoerência está nos estados com baixíssima densidade eleitoral, mas com um quadro parlamentar muito parecido, não, igual ao do Amazonas, que é uma potência econômica, que é uma potência eleitoral desse país. Acolho a parte de Vossa Excelência, deputado Rosinha, com a palavra, deputado Adjuto Afonso, uma parte. Vossa Excelência. Deputado Jorge, eu acho importante que nós levantemos aqui esse assunto. Como disse o deputado Rosinha, nós somos um estado prejudicado, porque nós temos 8 deputados federais, da mesma forma que tem o Acre, Roraima, Rondônia, então isso é muito desigual. E eu lembro quando o pai de Vossa Excelência era presidente aqui desta casa, nós iniciamos um movimento e ganhamos no TSE que houvesse o aumento da bancada. Para você ter uma ideia, o estado do Piauí tem uma população de 3 milhões e pouco, tem 36 deputados estaduais e acho que 11 ou 12 federais. Porque você sabe que tira de um estado e nos federais são 513, e quando quando o TSE aprovou, nós fomos em Brasília várias vezes, o deputado Átila participou disso aí, o TSE entraram no Supremo Tribunal Federal e o Supremo entendeu que tinha que ter um censo na nova contagem da população e tal, para identificar se o Amazonas tinha 4 milhões, se o Piauí tinha 3 milhões, e aí que definisse no próximo censo. Eu acho que a hora é agora. Eu disse ontem ao nosso presidente Roberto Cidade que a gente tem que iniciar. Nós, o Amazonas, é que tem que fazer isso aí, porque nós somos prejudicados. Nós temos que ter no mínimo 10 ou 11 deputados federais. Quem vai perder que tem que dar o seu jeito lá. E nós aqui é que temos que aumentar. Porque se a gente não fizer isso, com o nosso coeficiente de deputados estaduais é muito alto. Se pegar o eleitorado do Amazonas, que é 2 milhões e pouco, e dividir por 24 vagas, a gente vai ter os 80 mil. O coeficiente vai ser 80 mil, no próximo vai ser 90 mil. Na hora que você divide por 30 ou por 36, diminui esse coeficiente, entendeu? Quociente. O coeficiente. Então, nós precisamos dessa casa, aí eu disse ontem ao deputado Roberto Cidade, que a gente precisa iniciar, pegar esse processo. A Unali jamais vai se meter nisso, porque
tem interesse de outros estados que não querem perder. E aí a gente tem, na época, quais os estados que ganhavam e quais os estados que perdiam. O Pará, por exemplo, ganha mais um ou dois, mais ou menos, federais. Na proporção que se ganha o federal, vai também os estaduais. Portanto, parabéns. Acho que Vossa Excelência, vejo aqui o presidente da Comissão dos Assuntos Municipais, e todos nós devemos nos ver, porque quem vai ganhar é o estado do Amazonas. Quanto mais nós tivermos deputados representando, muito melhor para a nossa população. Parabéns pelo seu discurso. Obrigado, deputado Adjuto Afonso. Acolho totalmente o seu à parte e, com certeza, lá atrás nós chegamos a ganhar no TSE. Depois houve um entendimento por parte do Supremo de que não se tratava de um assunto da Justiça Eleitoral, mas sim de um assunto que deveria ser deliberado no Congresso, no caso, na Câmara dos Deputados, para que pudesse ser aprovado. E tem essa questão do censo. Nós temos um censo que mostra essa desproporção populacional, que a gente sabe que é lastreado, o número de cadeiras é lastreado por isso, por essa questão da população. Então é importante que a gente realmente lute, aqui os deputados estaduais, o nosso presidente, deputado Roberto Cidade, também envolvendo a bancada federal, todos os 8 deputados federais atuais que nós temos, para que a gente possa mudar essa realidade aqui para o nosso estado do Amazonas. Tenho dito, senhor presidente, vamos avançar, vamos à luta, porque a luta do povo é a nossa luta. Muito obrigado. Senhores deputados, estamos excluindo o tempo do União Brasil. Pergunto se tem mais algum deputado que gostaria de se inscrever no grande expediente. Não temos mais nenhum orador. Encerro o bloco do União Brasil e também encerro o 6º bloco PT, PV e MDB. O bloco está extinto, estamos encerrando o grande expediente, nada mais havendo a tratar. Nós temos sobre a mesa 46 requerimentos que serão encaminhados aos seus destinatários e 8 projetos de leis que serão encaminhados às suas respectivas comissões temáticas. Considero a pauta como lida e convoco os senhores deputados para amanhã no horário regimental. Tenham todos um bom dia. E lamentando também a derrota da nossa seleção brasileira feminina, mas eu acredito que na próxima Copa nós vamos vir mais fortes aí, vamos dar o resultado lá, se Deus quiser, tanto na feminina como na masculina. Tenham todos um bom dia. 11h05 em Manaus. Neste exato momento passamos o sinal da Rádio Senado, da Rádio Aliança Senado para a nossa programação normal em Brasília. Amanhã voltaremos a transmitir ao vivo o plenário em cadeia com a sua TV Assembleia, canal 6.2, Sistema Digital Aberto, 6 a cabo, pela Claro. 11h05, 30 segundos. Terças, quartas e quintas, sessões plenárias abertas ao público. Compareça e fiscalize de perto a atuação de seu deputado. A Assembleia Legislativa do Estado é sua verdadeira ressonância popular, cuidando da nossa gente.